Fragoso, tivemos 5 baixas na seleção brasileira, é isso? É isso mesmo, 5 baixas e a gente está falando de muitos cortes na sequência em relação à era Dorival Júnior, a gente pode dizer assim, né? Incluindo aí o Tafarel, que foi um corte também. Eu sei que parece que a gente está voltando para os anos 90, mas não, ele também se machucou, preparador de goleiros. São 15 cortes em 4 convocações, André. Nessa convocação especificamente, a gente está falando do próprio Tafarel, se é que a gente pode colocar na conta, vou colocar aqui. O Bremer, né, zagueiro que foi convocado, teve um problema de LCA no joelho, tá fora, veio o Beraldo em seu lugar. O Guilherme Arana, com problema na coxa, veio o Alex Telles no seu lugar. E que pecado o Arana, né, porque, enfim, chegaria com muita moral depois do golaço que fez, inclusive, partidaça que fez pela Copa do Brasil. O Alisson, né, goleiro, também tá fora por conta de um problema na coxa. O Everton do Palmeiras foi chamado. Vinícius Júnior, problema na clavícula e na cervical, cortado. Andreas Pereira em seu lugar. E Éder Militão também com problema na coxa, deixou a seleção. Fabrício Bruno convocado. Esses os 6 cortes, incluindo o Tafarel. Mas para quem joga mesmo, 5, André. E chama atenção, né, o Fragoso, que o Dorival convocou 2 zagueiros que não são titulares nos seus times. Que não estão jogando, cara. O Beraldo, o Túlio fez o levantamento. Quantos minutos ele tem na Champions, ô Tulhão? 1. Hã? 1 minuto na Champions e 5 partidas como titular na Liga 1 minuto? E assim, mas o que chama mais a atenção do Beraldo é, quando ele atuou na Liga, sempre foi como titular. Só que, na maioria das vezes, como lateral esquerdo e não como zagueiro. E o Fabrício Bruno também é reserva. O que tá acontecendo, hein, Fragoso? Pois é, aí vem muito uma questão, talvez, de observação no técnico Dorival em relação a outros momentos do atleta, né? Claro, aí a gente vai entrar naquela discussão em relação ao momento, para olhar para o momento, para olhar para a trajetória, qual o recorte que tem que ser feito, mas certamente a gente vai ter uma entrevista bem animada do Dorival antes da partida contra o Chile por conta disso, por conta desses detalhes, por conta dessa pressão grande. Já na entrevista coletiva de apresentação, André, a gente viu o Dorival, ou melhor, de apresentação da lista, né? Para deixar bem claro. A gente ouviu o Dorival falando sobre pressão, a gente ouviu o Dorival falando sobre o desejo de uma melhora rápida, de precisar de resultado logo. E agora, com esses cortes e essas convocações, a gente vai ter que ouvir algumas explicações. Até porque é bom destacar o seguinte, né? Olhando para o confronto contra o Paraguai, André, 3 jogadores não estarão à disposição dos titulares. Então ele vai precisar fazer mudanças, né? O Alisson tá fora, aí vai ser Ederson ou Everton, imagino que o Ederson. O Arana tá fora. Tem o Bento Abner ou também, né? Alex Telles. Desculpa, Tem o Bento também. é o Bento também. E o Vini Júnior tá fora. E a gente vai ver como que ele vai montar esse ataque sem o Vini também. Então, olhando para essas peças, o Dorival vai ter trabalho, principalmente para conseguir fazer aquilo que ele quer. Ele, inclusive, cita na última entrevista, ele fala assim, muitos técnicos que são grandes nomes no futebol europeu preferem não trabalhar em seleções, porque o trabalho é muito curto e a exigência é gigantesca. O desafio é muito maior na avaliação do Dorival. A partir daí, com um trabalho que é curto, poucos dias para dar liga, para mostrar o que você quer, e uma seleção que, quando a gente observa as últimas convocações, teve 14 cortes, vamos tirar o Tafarel dessa, além das peças que já estavam fora naturalmente antes da convocação, outras vão ficando fora pelo caminho. Cara, para dar liga nesse time, para dar resultado, para fazer a coisa se conectar, como o próprio Dorival chegou a dizer algumas vezes, não vai ser fácil, não. Cara, eu tô um pouquinho pessimista, viu? É que os adversários desta data FIFA podem ajudar, né, André? Esse é o ponto que pode levar a um certo otimismo. Mas assim, o Fragoso, eu entendo, realmente, os adversários são fracos e tal. Mas, cara, não tem jogo que você ganhe sem pelo menos ter uma atuação regular. Do jeito que o Brasil tá jogando, vai empatar, é 0-0.
0x0. Deu pra ganhar do Equador jogando mal, né? Um gol de bola desviada, aquela sorte, famosa bola bandida, e o Brasil conseguiu o resultado. Mas realmente, sem performance é muito difícil que você tenha regularidade de resultado. Você tem toda a razão. Ó, eu tô vendo aqui a lista de convocados e eu vejo aqui meio-campistas. Com todo respeito, velho. Todo respeito, porque assim, ó, todos eles mostraram valor, todos eles em algum momento jogaram muita bola, todos eles. Um cara jogar na Premier League, ele tem méritos. Ah, mas é no Wolverhampton, ah, mas é no West Ham, tá bom, mas ele tem méritos. Ele não chegou lá à toa. O cara ser jogador do Flamengo, ele não chegou lá à toa. O cara ser jogador do Real Madrid, que é o caso do Rodrigo, que tá aqui como meio, mas ele é muito mais atacante do que... Enfim. Pô, ele tem méritos. Rodrigo fez uma grande Champions. Quando eu vejo a lista dos meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rodrigo. Com todo respeito, de novo, já mostraram valor. É muito abaixo, cara. Muito abaixo do que as grandes seleções. E o meio-campo a gente sabe que é o que controla o jogo. André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rodrigo. Com todo carinho mesmo, velho. O cérebro da seleção brasileira ser o Paquetá, eu não sei se vai dar. Vou torcer pra dar certo. A seleção brasileira vai treinar todos os dias, o Fragoso? E só 15 minutos, né? Todos os dias, pra imprensa ver. É isso. Treina hoje às 4 da tarde, 15 minutos abertos para a imprensa. Amanhã, entrevista coletiva às 2h45, treino às 4, aberto apenas 15 minutos. Na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, dia 9, entrevista coletiva às 8h55 da manhã, treino às 10 da manhã. Então, a entrevista coletiva rola no ar aqui com você, né? E treino às 10 da manhã, aberto apenas 15 minutos. Na quinta-feira, entra em campo contra o Chile às 9 da noite. A seleção, claro, viaja na véspera da partida, depois das atividades pela manhã, André. Tem o Andréas Pereira, né? Nesse meio campo. É que na lista que eu... foi a lista da convocação inicial. Sim. E pro lugar do Vini ele chamou o Andréas Pereira. Inclusive, André, desculpa interromper vocês dois, dá um indicativo de que ele inicialmente chamou o Rodrigo para ser meio-campista, mas com o corte do Vini, ele vai empurrar o Rodrigo pro ataque e trouxe o Andréas para essa vaga. Perfeito. E aí quero ver o que ele vai fazer, por exemplo, com o Rafinha, né? Porque o Rafinha lá no Barcelona... Tem jogado por dentro, né? Ele tá jogando por dentro agora. Com o Leva na frente. Então, ele faz essa ligação. E vivendo um momento brilhante, né? Pois é. Pois é. Cara, assim, ó. Ô, Fragoso, eu vou te falar um negócio, velho. Eu tô desanimado, cara, com a seleção brasileira. Juro pra você, velho. Eu tô desanimado. Eu diria que Eu tô desanimado, tô preocupado. Tô preocupado. E assim, tô preocupado num nível... Eu até vi uma entrevista do Zico esses dias, ele falando da conexão, né? Da seleção com a torcida e tal. O Zico, pelo que eu li na entrevista, na manchete que tava lá da matéria, ele não acredita mais numa retomada dessa relação torcedor com seleção, do jeito que era. E vou te falar, eu também não acredito mais. Também não acredito. Acho que a gente tá vivendo tempos diferentes, tempos, sabe? O torcedor, ele... A seleção, na verdade, atrapalha, né, velho? A seleção atrapalha o nosso time, atrapalha o nosso andamento aqui. E aí, essa relação, os caras que vão jogar, a gente não tem mais, sabe? Sei lá. Eu acho que quebrou uma magia aí, sei lá, uma relação que ela era muito especial do torcedor com a seleção brasileira. E hoje é uma bucha, velho. O cara ser técnico da seleção brasileira hoje é uma bucha. E eu não sei, Fragoso, eu não sei se o Dorival
é o cara que vai conseguir refazer essa conexão. Não é fácil. Eu acho que tem pouco a ver com o treinador, tem muito mais a ver com o desgaste ao longo dos anos, né? A questão de tantas vezes o torcedor que nasceu, claro, torcendo para a seleção brasileira, mas vive o dia a dia do seu clube. Essa relação ela foi se desgastando muito com as datas FIFA, pegando jogadores do seu time e tirando de competições importantes, de momentos decisivos. Isso foi desgastando. É muito natural que também, assim, a distância para o torcedor médio brasileiro em relação aos atletas que não estão jogando nas equipes que são as principais equipes do mundo hoje, isso já gera uma distância, né? Claro, e muita gente pode falar assim, não, mas é obrigação do torcedor acompanhar a Premier League. Não, não é obrigação do torcedor, é obrigação minha, é obrigação sua, é obrigação do Túlio, do torcedor não é. Então, muitas vezes, o torcedor já nem lembra mais que jogador é esse que está entrando em campo na seleção, e aí acaba se distanciando porque não se identifica com os caras, e aí a relação vai se desgastando por isso. Alguns eu não conheço. Os que eu conheço, eles estão sacando no meu time no momento que precisa. Que saco, que inferno. E ainda quando eu vou assistir, não joga nada. Então assim, é, é uma relação que realmente foi se desgastando com o tempo, André, e a Receita, ela não é conhecida para renovar esses votos entre grande parte do torcedor brasileiro e a camisa amarelinha. Cara, eu assim, eu tô muito receoso. Eu vi aqui alguns comentários e falando, mas quando chega na Copa, aí a relação, ela, né, volta a ser como era. Ó, vou falar um negócio pra vocês, cara. Vou meter um atestado aqui de idade. A relação que nós temos com a Copa do Mundo, ela é muito diferente hoje em dia do que já foi. Muito diferente. Eu vi o país parar, sabe, as pessoas pintarem as ruas e aquela febre. Hoje em dia,